Vamos para a nossa quarta questão de equações biquadradas. As equações biquadradas, né, são equações que a incógnita ela está elevada à quarta potência. Então, primeiramente, a gente tem que organizar essa equação de modo que ela fique parecida com a equação geral, né, que tenha x quadrado, depois x e depois um termo independente. Só que a gente sabe que a equação biquadrada vai ser primeiro x à quarta, depois x quadrado e depois o termo independente. Aí a gente vai precisar mudar a nossa incógnita. Então, antes disso, a gente vai resolver aqui essa multiplicaçãozinha bem aqui. Então, vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? X à quarta. A gente vai só organizar essa nossa equação. X ao quadrado vezes menos 9 dá menos 9x ao quadrado, igual a menos 20. Pronto. Está organizado? Não. Geralmente ela vai ter que primeiro o valor de x à quarta, depois o valor de x quadrado, depois o termo independente e no segundo membro igual a zero. Então a gente vai trazer esse menos 20 para o primeiro membro. Então vamos lá. Vai ficar x à quarta. Aí depois o valor que tem x quadrado. Esse menos 20 vem para cá. Mais 20 igual a zero. Agora já está organizado como uma equação biquadrada. Depois de organizado como uma equação biquadrada, a gente tem que lembrar que x ao quadrado é igual a y. A gente sempre utiliza essa preposição para fazer a mudança de base. E que x à quarta é igual a y ao quadrado. Então, x à quarta é y ao quadrado, menos 9 vezes y mais 20. Como já estamos na nossa quarta questão de equações biquadradas, então a gente vai resolver ela um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Primeiro determinar o valor de A, B e C. A vai ser igual a 1, B vai ser igual a menos 9 e C vai ser igual a 20. Então, o valor de delta. Vamos utilizar as formulazinhas de delta e a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser B ao quadrado, então é menos 9 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é 20. Então, delta vai ser menos 9 ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 20, 80. Então, dá menos 80 isso aqui. Então, delta é igual a 80 menos 80. 81 menos 80 dá 1. Então, agora que a gente descobriu o valor de delta, a gente já pode descobrir o valor de y. Quem vai ser y? Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir. Então, vamos ter o y'. O y' vai ser menos b. O b já é menos, vai ficar 9. Mais a raiz de delta. Quanto que é a raiz de 1? 1. Sobre 2 vezes a. Ó, 2 vezes a. O a já é 1. Então, é 2 vezes 2. 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2 dá 5. E o y, duas linhas, é igual a 9 menos 1 sobre 2. A única coisa que muda é o sinal do delta, que é menos, da raiz de delta. Então, 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2 dá 4. Pronto, a gente resolveu a nossa questão? Não. A gente tem que descobrir o valor de x. A nossa equação, ela é essa aqui, ó, x à quarta menos 9x igual a menos 20. Então, nós temos que descobrir o valor de x. Para descobrir o valor de x, basta a gente utilizar essa propriedadezinha aqui. Essa preposição que a gente fez lá no começo. Então, x, na verdade, é igual a raiz de y. Então, vamos primeiro para o y'. Ó, para o y', o x vai ser quem? A raiz de y'. Então, a raiz de 5. Ah,
mas toda raiz ela é mais ou menos, então vai ser mais ou menos a raiz de 5. E o outro x vai ser quem? A raiz de y, duas linhas, a raiz de 4. Então, o x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, é uma equação biquadrada, uma equação de quarto grau. Então, uma equação de quarto grau ela pode ter até 4 raízes. E a gente, nesse caso aqui, nós descobrimos 4 raízes. Que raízes são essas? Nós temos que o x' é igual a raiz de 5, mais raiz de 5, ou só raiz de 5. x2' é igual a menos a raiz de 5. O x 3' vai ser quem? Mais 2. O x 4 linhas vai ser menos 2. Então, se é uma raiz de quarto grau, ela vai ter até 4 raízes. Nesse caso aqui, nós vimos que são 4 raízes distintas, não tem raízes repetidas. E a gente viu em questões passadas que às vezes uma equação de quarto grau tinha apenas 2 raízes, ou seja, existia uma repetição de raízes, né? Repetição de soluções. Nesse caso aqui não tem nenhuma repetição, todas as raízes são diferentes. Então, nossa próxima aula vai ser sobre equações irracionais. Acaba aqui a nossa quarta questão de equações biquadradas e a próxima aula em sequência aí vai ser de equações irracionais.